Jesus. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas. Glória a Deus. Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 30. Quantos irmãos localizam, eu quero louvar a Deus pela vida dessa igreja, na pessoa do pastor Antônio Jorge Moreira. Trago a saudação de paz do meu pastor Jair Silas, ali de Alagoinhas. Cumprimento também o diácono nosso irmão Daniel, coordenador de senhores, que o Senhor continue abençoando os levitas de Cristo. Presbítero Márcio, irmã Gorete e família, pela acolhida e pelo convite de estarmos aqui conhecendo essa partícula do povo de Deus, da noiva do Cordeiro na terra, desse povo que vai morar no céu. Os irmãos acharam? Amém. Diz assim: E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe o deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Amém? Amém? Que o Senhor nos faça compreender e discernir a sua santa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Podeis sentar, amados irmãos. Nós lemos um texto que fala sobre a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus, quando ele ressuscitou, no mesmo dia da ressurreição, no domingo, ele encontra-se com 2 discípulos no caminho de Emaús. Emaús, que era em torno de 28 a 30 quilômetros ali distante de Jerusalém. O texto em Marcos 16 diz que eles voltavam para o campo, ou seja, estavam voltando para a sua vida cotidiana, estavam voltando para os seus afazeres, e estavam com semblante abatido, triste. E o que me chama a atenção, e eu vou para o final, depois eu volto para o início, nós lemos aqui a partir do versículo 30, quando Jesus se dá a conhecer àqueles 2 discípulos, e eles correm de volta para Jerusalém, e contam aos 11 e aos demais que estavam com eles, o que lhes acontecera no caminho. Eles contam aos apóstolos e demais discípulos tudo aquilo que acontecera no caminho. Eles dizem que, regressando a Emaús, um viajante se aproxima deles e pergunta a eles: Por que vocês estão tristes? Por que estão com o semblante caído?
O que é que aconteceu para essa tristeza invadir de tal maneira que nem mesmo semblante vocês conseguem disfarçar? E um cujo nome era Cleopas responde: és tu porventura peregrino? Não sabe das coisas que aconteceram em Jerusalém nesses dias? E este viajante pergunta: quais coisas? E Cleopas segue dizendo: as coisas que dizem respeito a Jesus, o Nazareno. E no versículo 19 ele diz: que foi? Jesus o Nazareno que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Cleopas começa a dizer àquele viajante das coisas de Jesus o Nazareno que foi. E no versículo 21 ele fala: e nós esperávamos que ele remisse a Israel. Nós achávamos que aquele que foi, que não é mais, seria ele o remidor de Israel. E é por isso essa tristeza, essa decepção. E eles seguem dizendo, isso me chama a atenção, irmãos, porque no versículo 22, Cleopas prossegue no seu relato, dizendo: é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não encontraram o seu corpo. Cleopas ainda estava em Jerusalém quando aconteceu isso, e quando recebeu o relato das mulheres que foram ao sepulcro de Jesus Cristo e ouviram o anjo dizendo aquelas palavras que ecoam até hoje em nosso coração: porque buscais o vivente entre os mortos. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Eles também ouviram o relato de Pedro e João, diz o versículo 24: e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. E a Bíblia diz que quando as mulheres relataram aquelas coisas, Pedro e João vão até o sepulcro. João vai correndo, chega na frente, mas ele para na porta, ele não entra. Pedro vem atrás, mas entra e vê, louvado seja o nome do Senhor, os lençóis que cobriam o corpo de nosso Senhor no chão. E João relata que vira um lenço, Pedro viu um lenço dobrado à parte, bendito seja o nome do Senhor. E Cleopas também tinha conhecimento desse episódio, ele ainda estava em Jerusalém. Mas mesmo assim, esses dois discípulos decidem voltar para a sua vida cotidiana. Mesmo ouvindo esses relatos, louvado seja o nome do Senhor. E olha o que diz no capítulo ainda 24, versículo 11, quando as mulheres relataram as coisas que aconteceram no sepulcro. No versículo 11, as suas palavras lhes pareciam como desvario e não as creram. Eles estavam entre os que não creram. Eles estavam entre aqueles que perderam a esperança. Eles estavam entre aqueles que, mesmo vendo todo o cenário caminhando para o ápice da ressurreição, da aparição de Cristo ressurreto, mesmo assim eles escolheram voltar para a sua vida cotidiana. Eles escolheram desistir, bendito seja o nome do Senhor. Esses discípulos que andavam com Jesus, esses discípulos que aprenderam de Jesus, esses discípulos que ouviram de Jesus, que era necessário que ele morresse, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas eles seguem falando, louvado seja o nome do Senhor,
Já hoje é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Mas o dia ainda não havia terminado, a esperança terminou antes. Eles estavam voltando para Emaús. E mesmo tendo visto todas essas coisas, eles insistiram no seu caminho de volta, entristecidos, cabisbaixos, deprimidos. E Jesus Cristo, ouvindo esse relato, ainda assim se apresentar, ele fala no versículo 25: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Eles estavam esperando uma remissão, e Jesus Cristo fez exatamente isso no Calvário. Porque a Bíblia Sagrada diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. E Jesus Cristo, como Cordeiro puro, santo, imaculado, sem mancha, sem ruga, sem defeito, sem mácula, o santo, aleluia, ele veio à terra, fez-se carne e habitou entre nós. E quando João, às margens do Jordão, vê Jesus se aproximando, diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus Cristo estava no Calvário fazendo exatamente aquilo que Cleopas achava que ele ia fazer num outro aspecto. Jesus estava fazendo, libertando a alma dos cativos, dos oprimidos, promovendo resgate, comprando com seu próprio sangue homens de toda raça, tribo, língua e nação. A Bíblia diz que Jesus Cristo derramou até a última gota de sangue, sangue puro, sangue limpo, sangue de um cordeiro imaculado. Bendito seja o nome do Senhor. Era necessário que ele padecesse. E ele começa a explicar a partir de Moisés e dos profetas todas as escrituras. Ele começa a falar, e aí o texto resume-se a dizer que ele explicou. Mas toda a lei e os profetas apontam para Jesus Cristo. Jesus, ele foi anunciado no céu, aleluia, como Salvador do mundo. Jesus Cristo, ele foi anunciado aos patriarcas, a Abraão, a Isaac, a Jacó. Jesus Cristo, ele foi anunciado a Moisés, e por Moisés, os profetas, todos falaram acerca de Jesus. Isaías, que é conhecido como profeta messiânico, falou acerca de Jesus. Moisés falou acerca de Jesus, disse: vem após mim um profeta, a este ouvi, aleluia. Davi teve revelação de Jesus, não à toa ele disse o Senhor a meu Senhor, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Todos os profetas falaram acerca de Jesus, até os detalhes da sua vida, de que ele iria para o Egito, voltaria para o Egito, de que ele seria nascido em Belém, de que ele entraria em Jerusalém montado no jumentinho, de que nenhum osso seu seria quebrado, de que ele seria furado no seu lado, de que ele seria traído. Os mínimos detalhes de Jesus foram falados na antiga aliança, e Jesus vai até Emaús explicando todas as coisas e mostrando pelas escrituras sagradas que era conveniente que ele morresse, mas que ele ressuscitasse ao terceiro dia. Bendito seja o nome do Senhor. E quando entra, vai chegando em Emaús, aí eu já antecipo aqui algo que Cleopas, com o seu companheiro de caminho, de estrada, vão dizer depois. O nosso coração ardia enquanto ele falava. Eles ainda não haviam reconhecido Jesus, mas eu me alegro em saber, como as senhoras já cantaram aqui, que a presença de Deus promove algo diferente em nosso ser, mesmo sem ainda reconhecer, mas a presença de Jesus já ia fazendo algo diferente na vida daqueles dois. O
coração começava a arder, o coração começava a fervilhar por dentro, a tristeza já tinha saído, aleluia. Quando Jesus chega, algo diferente acontece. Quando Jesus chega, o luto vai embora. Quando Jesus chega, a tristeza converte-se em alegria. Quando Jesus chega, o enterro é cancelado. Quando Jesus chega, a doença bate em retirada. Quando Jesus chega, o demônio vai embora. Quando Jesus chega, algo diferente acontece. E não foi diferente com aqueles dois. A presença do Senhor aquece o nosso coração. A presença do Senhor alegra a nossa alma. E eles mesmos sem ainda reconhecer Jesus, mas já estão com o coração pegando fogo, aleluia. Eu me alegro porque graças a Deus eu estou numa igreja pentecostal, e a chama pentecostal não pode se apagar. Goste quem gostar, não goste quem não gostar, mas a Assembleia de Deus nasceu no fogo, vive no fogo e vai subir no fogo, aleluia. A chama arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E o coração já ardendo. E quando chega na entrada da cidade de Emaús, Jesus faz que vai passar. E eles aí agora pedem: Senhor, já se faz tarde, não vai embora não. Porque a presença de Deus também promove isso em nós. Olha, irmãos, quando o Senhor se revela, quando o Senhor se mostra, quando o Senhor chama, quando o Senhor fala, aleluia, a gente perde até a noção do tempo, até a pressa vai embora. Jesus chama em particular Pedro, Tiago e João e se revela de uma forma especial para eles. Pedro fica tão maravilhado que diz: Senhor, é bom esse lugar. É bom esse lugar, Senhor. É bom esse lugar. Vamos ficar aqui, se o Senhor quiser. A gente faz uma tenda para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Mas é bom esse lugar, a tua presença é boa. A tua presença é boa, Jesus. A tua presença alegra, a tua presença aquece, a tua presença conforta, a tua presença consola. A tua presença faz o ambiente ficar diferente. É a tua presença que faz isso. Já está tarde, já declinou o dia. E aí Jesus entra e dá-se a conhecer a eles, conforme já falei. Mas o que me chama a atenção aqui, irmãos, quando eles reconhecem Jesus, eles correm de volta para Jerusalém, pastor. Eles correm de volta para Jerusalém. Eles relatam aquilo que aconteceu. E eles aprendem uma lição que eu quero compartilhar com essa igreja. Não que a igreja não saiba, a igreja sabe, mas é para relembrarmos, como disse o profeta Jeremias, trazer à memória aquilo que nos enche de esperança. E que lição é essa, irmão Francisco? A lição de que nunca devemos falar de Jesus no tempo passado. O escritor aos Hebreus, aleluia, depois de falar tantas maravilhas, a epístola aos Hebreus é uma maravilha, é um tesouro. Já nas considerações, nas instruções finais, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele destaca: Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. Jesus Cristo é.
Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. Cleopas com a sua visão distorcida, Cleopas com os olhos fechados, ele estava dizendo: Jesus Cristo foi, Jesus Cristo era, Jesus Cristo seria. Mas agora o escritor aos Hebreus está dizendo: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Nunca mais pense que Jesus foi, porque Jesus é, aleluia. E o que ele é, irmão Francisco? Jesus Cristo é maravilhoso, Jesus Cristo é conselheiro, Jesus Cristo é Deus forte, Jesus Cristo é Pai da eternidade, Jesus Cristo é príncipe da paz, Jesus Cristo é alfa, Jesus Cristo é ômega, é o primeiro, é o derradeiro, é o princípio, é o fim, é o autor, é o consumador da nossa fé, é o nosso refúgio, o nosso escudo, o nosso rochedo, o nosso lugar forte, o nosso libertador, o nosso salvador, o nosso Senhor, o noivo da igreja, o dono da igreja, o fundamento da igreja, o que anda no meio da igreja, o que está aqui nessa noite, porque ele mesmo disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, aleluia. E devemos voltar a essas palavras. Jesus Cristo é aquele que vela pela sua palavra para cumprir. Jesus Cristo é aquele que não chega atrasado, aleluia. A Bíblia nos fala que Marta e Maria mandam um recado para Jesus e diz: Jesus, Lázaro, aquele a quem tu amas, está enfermo, está terrivelmente doente, aleluia. Jesus não vai logo, bendito seja o nome do Senhor. Talvez alguém pensasse: Jesus atrasou, porque não foi logo? E porque Jesus não foi logo, a doença de Lázaro evoluiu e Lázaro morreu, aleluia. Quando Jesus vai chegando na cidade de Betânia, antes mesmo de entrar na cidade, vem Marta ao seu encontro, chora aos seus pés e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta não mentiu, é verdade. Se Jesus chegasse antes, aleluia, Lázaro não teria morrido. Mas Jesus responde de uma outra maneira. Não vou entrar em detalhes aqui por causa do horário, mas os irmãos conhecem a história. Depois vem Maria. Jesus, vendo a comoção geral, Jesus ele também chora, aleluia. E talvez o pensamento predominante fosse o de que Jesus chegou atrasado, mas Deus já havia falado bem antes ao profeta: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, porque como o céu está distante da terra, assim os meus pensamentos estão distantes dos vossos pensamentos. Deus não pensa como o homem pensa, Deus não faz o que o homem quer, Deus não se submete à agenda do homem, Deus não se submete à vontade do homem. Ele é eterno, ele é soberano, quem manda é ele. Jesus Cristo, antes de ascender ao céu, ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele faz como ele quer, ele trabalha do jeito que ele quer, bendito seja o nome do Senhor. E Jesus Cristo, ele entra na aldeia, ele entra em Betânia, e aparentemente atrasado. Quando Jesus chega diante do túmulo, ele vira para Marta, ele vira para os demais e diz: removam a pedra, removam a pedra. Aqui cabe uma observação: às vezes quem mais quer mudança é quem menos quer mudar, porque quem primeiro reclamou foi quem primeiro disse: Senhor, mas ele já fede, já está 4 dias. Aí eu deixo aqui uma
palavra com muito carinho para a igreja. Deixa Deus trabalhar. Deus está trabalhando, Deus está fazendo, Deus está restaurando, Deus está reformando. Deixa Deus trabalhar e fica no joelho intercedendo por quem Ele mesmo levantou, porque a obra é dele. Aleluia. Deixa Deus trabalhar. Quando removem a pedra, Jesus chama Lázaro, e aqui fica a lição: Jesus não chegou atrasado não, porque a vontade de Jesus não era curar, era ressuscitar. Se fosse para curar, ele chegava antes, mas ele queria ressuscitar Lázaro, e para ressuscitar Lázaro, ele chegou no dia e na hora certa. Deus faz como ele quer, Deus trabalha do jeito que ele quer. Se ele quiser deixar entrar na fornalha, vai entrar na fornalha. Sadraque, Mesaque, Abednego, amarrado, lançado na fornalha aquecida 7 vezes mais, ele não impediu de entrar na fornalha. E quem é o homem para contestar a Deus? Quem é o vaso para contestar o oleiro? Se ele quer permitir assim, assim será. Mas por quê? Porque ele quer fazer diferente. Ele quer entrar na fornalha, ele quer desatar os nós das mãos e dos pés, ele quer colocar de pé, ele quer tomar pela mão direita e dizer: vamos passear pelo fogo, vamos passear pelo fogo, vamos passear pelo fogo. Daqui a pouco o rei manda olhar, e quando alguém olha, traz a mensagem: mas Senhor, eram 3, agora tem 4, e estão passeando na fornalha. Quando Deus quer fazer, ele faz, e o método de Deus cabe a ele e não a nós. O que nos cabe, irmão Francisco? Adorar o seu nome, exaltar o seu nome, glorificar o seu nome e confiar na sua palavra, porque Jesus Cristo não muda. Bendito seja o nome do Senhor. Eu achei que Jesus ia fazer, e a esperança já acabou tão rápido assim, foi? Eu achei que Jesus ia salvar, e já perdeu a esperança antes da hora. Eu achei que Jesus ia libertar, e quem disse que ele não está trabalhando? Eu achei que Jesus fosse curar, e quem disse que ele deixou de ser médico dos médicos? Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E a mensagem que as Assembleias de Deus pregam, que a mensagem da Bíblia não mudou, não caiu em desuso, não perdeu a atualidade, ainda que a gente traga algo, louvado seja o nome do Senhor, mas a mensagem central da Assembleia de Deus em todo canto é a mesma. E que mensagem é essa? Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo batiza e Jesus Cristo leva para o céu. A mensagem não mudou. O nosso credo não mudou. E a presença de Deus continua manifesta no meio do seu povo. Mas muitas vezes a gente volta para a nossa vida cotidiana. Muitas vezes a gente volta para as nossas coisas. E entenda aqui, irmão, todo mundo trabalha, eu também trabalho. Amanhã de manhã cedo eu estou voltando para a Bahia. Mas a prioridade sempre deve ser o reino de Deus e a sua justiça. 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 Deus me deu o privilégio de conhecer uma irmã. Há quase 10 anos essa irmã já morreu. Essa irmã, ela não conseguia levantar da cama. Não levantava da cama. Mas fazia obra como poucos. Sem levantar da cama, irmão Francisco, sem levantar da cama. Ela virava-se para a parede todos os dias. E ela orava por todos os irmãos da congregação. Do dirigente
ao porteiro. Todos os irmãos. Chegava um dirigente novo, ela pedia a filha para anotar o nome, para orar. Estava fazendo a obra e esperando no Senhor. E há quase 10 anos ela terminou a carreira e guardou a fé, sem perder a esperança. Quando você perde a esperança, você começa a falar que Jesus foi, Jesus foi, Jesus foi, Jesus foi. Ah, que no dia de Pentecostes foi uma maravilha, mas o fogo continua aceso. O fogo não apagou, não. Alguém por aí, os cessacionistas dizem, não, é coisa do passado, mas o fogo continua ardendo sobre o altar. E o Senhor continua batizando com o Espírito Santo. O Senhor continua enchendo. O Senhor continua dando dons, aleluia, à sua igreja. Ele não foi, Ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Ontem, hoje, eternamente. Ontem, hoje, eternamente. E porque Ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, Ele conhece o seu povo. João, quando foi preso pelo testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo, estava ali no dia do Senhor, na ilha de Pátimos, e ele viu, e ele relatou, eu vi um que parecia, um semelhante ao Filho do Homem. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã. O seu rosto era como o sol no resplendor de meio-dia. Os seus olhos como chama de fogo. A sua boca, da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Suas vestes eram compridas, ele tinha um cinto de ouro. Os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, a sua voz era como voz de muitas águas. E João diz, eu quando vi, caí como morto. E aqui eu já estou caminhando para encerrar. Para você entender, eu sei que você sabe, me permita. É só para a gente lembrar, é bom a gente lembrar de vez em quando. Ou todo dia, melhor ainda. Jesus Cristo, quando João diz, eu caí aos seus pés como morto, mas Ele pôs sobre mim a mão direita e disse, não temas. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive. Eu sou o que vive. Eu sou o que vive. Eu fui morto, mas eis aqui, João. Estou vivo para todo sempre. A esperança ressuscitou ao 3º dia. E está vivo, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. Muitos segmentos religiosos servem a deuses mortos, servem a caricaturas de deuses que estão mortos, servem a imagens, a retratos, a objetos. Nós respeitamos, mas não podemos concordar. Por quê? Porque não servimos a um Senhor morto. O nosso Senhor, Ele ressuscitou ao 3º dia. O nosso Senhor, Ele ressuscitou ao 3º dia. Ele está à destra do Pai, intercede por nós. E Ele disse a João na ilha de Pátimos, estou vivo para todo sempre. E tem mais, viu? Eu tenho a chave da morte e do inferno. Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. Estamos aqui prestando um culto a um Deus vivo, a um Deus vivo, a um Deus vivo. Não viemos aqui cumprir um ritual religioso, não. Viemos adorar, viemos
chorar aos seus pés, viemos exaltar o seu nome, viemos falar das suas maravilhas, viemos dizer que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele é grandioso, que Ele é eterno, que Ele é excelso, que Ele é poderoso, que Ele é soberano. Viemos aqui dizer que o amamos, não merecíamos, mas somos salvos. O nosso nome está escrito no livro da vida e logo logo Ele desponta no céu para buscar a sua igreja. Servimos a um Jesus vivo. Eu fui morto, mas eis aqui estou vivo para todos sempre. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. É o mesmo ontem, hoje, eternamente. E quem dá a palavra final é Ele. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que a esperança não nos traz confusão. A pior coisa que estamos vivendo, eu já estou encerrando. Muita gente está perdendo a esperança nos últimos dias. Está se desesperando porque deposita a esperança em outras coisas. Deposita a esperança em coisas que passam. Depositam a esperança num emprego que pode perder, numa casa que pode acontecer alguma coisa. Deposita a esperança às vezes até em pessoas que podem partir. Mas o Senhor está falando nessa noite. Ouve a minha palavra. Deposita a esperança em meu nome. Confia em mim. Eu sou o mesmo. Eu faço. Eu desfaço. Eu firo. Eu saro. Eu abro. Eu fecho. Eu abato. Eu exalto. Confia em mim. Deposita a confiança no meu nome. A esperança não morreu, a esperança está viva. A nossa esperança chama-se Jesus Cristo, o Nazareno. Não o que foi, mas o que é. Não o que foi, mas o que é. A nossa esperança é Jesus Cristo, o Nazareno. E porque a nossa esperança